A farinha mágica. Secular conto de autor anônimo, livremente adaptado por Lotus de Sangue. Em tempos remotos, reinava um soberano chamado Guloso II, filho único do falecido monarca Guloso. Este soberano frequentemente se deixava levar pela ira, mesmo pelos motivos mais insignificantes. Além disso, também era, em consonância com a herança paterna, um glutão de primeira linha, ostentando uma incontrolável voracidade por comida. Um dia Guloso II entrou furioso na cozinha do palácio, gritando: "Mas isso já foi demais. Que aconteceu?" perguntou-lhe a rainha Leci, voltando-se surpreendida para o marido. "Que aconteceu?" prosseguiu o rei, com voz trêmula de raiva. "Imagina que passei toda a manhã na caça, sem abater sequer um javali. Gastei todas as minhas flechas, bati com a cabeça em uma árvore e voltei ao palácio apenas com um miserável ouriço." Um sorriso transpareceu no rosto rosado e gentil da rainha. "Deverias aprender a apurar mais a mira", disse-lhe ela, em tom de doce censura. Estas palavras fizeram aumentar até o máximo a cólera do rei Guloso, que se considerava o melhor caçador de todo o país, embora talvez não existisse outro mais desajeitado. Parecia que até os animais sabiam disso, visto que passavam perto deles sem medo, dançando defronte do seu arco esticado e pouco se importando com as flechas que sibilavam no ar, cravando-se nos troncos das árvores, mas nunca na caça. Mais de uma vez as lebres tinham zombado dele, e os javalis haviam passado bem por perto da sua pessoa, roçando-o até, como para lhe fazer compreender que as suas flechas de prata não lhes podiam fazer nenhum mal. "Por que não te exercitas tua pontaria primeiro no pátio do palácio, antes de sair para a mata a caçar?" prosseguiu a rainha Leci que, algumas vezes, se permitia aborrecer o seu orgulhoso esposo. Em vez de responder, o rei Guloso rangiu os dentes e arrancou da cabeça o barrete, jogando-o no chão e pisando-o num ímpeto de raiva concentrada. Quando Guloso se acalmou um pouco, Leci dirigiu-lhe de novo a palavra, sempre sorrindo. "Vês que te irritaste inutilmente." Aquilo já era demais para o rei. Um novo ímpeto de raiva invadiu o soberano, mas, descobrindo nesse momento alguns pastéis enfileirados em cima da mesa, ficou admirado de ainda não tê-los visto ali antes. "Parecem magníficos e apetitosos, estes pastéis." E depois de engolir um, disse, fazendo estalar a língua de encontro ao céu da boca: "Sim, estão realmente deliciosos." Em um abrir e fechar de olhos, engoliu o rei mais uma dúzia e meia de pastéis. "Bons. Excelentes. Bravo, Vladimir. Estes pastéis te honram", exclamou, falando ao cozinheiro. "Majestade", respondeu Vladimir, "a farinha com que preparei estes pastéis foi-me dada por uma tia minha, Dona Heloísa, que mora em cima da colina." "É, e onde arranja ela esta farinha tão boa?" E sem aguardar resposta, fez desaparecer mais outros 5 pastéis, devorando-os com avidez. "Não comas demais", advertiu-o a rainha, "podes passar mal." Por única resposta, o monarca voltou-se para Vladimir, dizendo-lhe em tom ameaçador: "Escuta, cozinheiro, gostarias que amanhã cedo eu te mandasse cortar a cabeça?" "Por piedade, sire, que dizeis?" exclamou o pobre homem, começando a tremer de susto. "Pois bem, se não queres que eu te mande cortar a cabeça, prepara-me logo mais um cento destes pastéis, que mandará servir para o meu jantar." A rainha Leci intrometeu-se de novo. "Sê razoável, meu marido. Se comeres mais pastéis, vais ficar doente na certa."
Mas o rei glutão não lhe deu ouvidos e, depois de ter lançado um último olhar ameaçador ao pobre Vladimir, voltou-lhe as costas e foi até ao terraço onde ficava situado o aquário no qual viviam os seus peixinhos de ouro. Como ainda tinha na mão um dos pastéis, esfarelou um pouco dele na água para que seus peixinhos prediletos pudessem também se deliciar com a iguaria, e depois entrou nos seus apartamentos. Sua filha, a princesa Flávia, achava-se em um dos aposentos e, com os cotovelos apoiados no peitoril da janela, escutava um som de música que subia do parque. Guloso II aproximou-se da janela e, olhando para baixo, avistou um estranho tocador de violino, com os cabelos eriçados e revoltos pelo vento do outono. Tocava com entusiasmo e estava cercado por crianças que gritavam e dançavam em volta dele, batendo palmas. "É o violinista mágico!" gritou alegremente a princesa. E, saindo do aposento, apressou-se a descer ao parque para escutar melhor as deliciosas canções do estranho músico. O rei contemplou por um instante o tocador, depois se retirou para o interior do aposento, onde o seu olhar caiu sobre um espelho. Se bem que o seu rosto fizesse lembrar a feia cara de uma rã, ele se considerava o soberano mais belo do mundo, e de cada vez que contemplava a própria imagem, procurava ter nos lábios um sorriso gracioso. Mas nesse dia o sorriso não apareceu. Mal viu o rosto refletido no espelho, o rei deixou escapar um grito de horror. Seu pescoço se alongara improvisamente, e assemelhava-se ao de um cisne. Sua cabeça estava agora distanciada dos ombros pelo menos 2 palmos. "O que foi que me aconteceu?" balbuciou o pobre soberano, empalidecendo. "Que brincadeira é esta? Estarei talvez sonhando?" E acreditando que se tratasse na realidade de um terrível pesadelo, deu forte beliscão na própria coxa e em seguida dirigiu de novo o olhar para o espelho. Mas, ai dele! O pescoço crescera ainda mais. "Que devo fazer? É melhor correr imediatamente ao meu médico." Dito isto, o rei guloso dirigiu-se correndo para a porta, mas, como não levara em conta o comprimento do pescoço, bateu com a cabeça na bandeira e sentiu uma dor aguda que lhe fez ver estrelas. No mesmo instante, a rainha Lessie saiu ao terraço para dar uma olhadela no aquário, mas quando se aproximou dos peixinhos de ouro, teve tamanho espanto que por pouco não caiu dentro d'água. Os 2 bichinhos tinham ficado de um tamanho enorme e continuavam a crescer a olhos vistos, até que ficaram tão grandes que saltaram para fora do tanque e caíram no chão, abrindo as bocas. Com os olhos arregalados de espanto, a soberana não sabia o que pensar. Mas, lembrando-se de repente de que, sem água, os peixes iriam morrer, agarrou-os pela cauda e foi jogá-los no lago que havia perto do castelo. "Assim poderão viver", murmurou, "mas como terá acontecido um fenômeno tão estranho? Sem dúvida deve tratar-se de alguma bruxaria. Naquele lago viviam os peixes mais estranhos e maravilhosos da terra. Havia, por exemplo, um magnífico esturjão que funcionava como barômetro, indicando as mudanças de tempo com as barbatanas, outro peixe sabia dizer, bom dia, e, boa noite, um pequeno salmonete fazia graciosas cabriolas e cantava como um melro. Eram, em suma, animais raríssimos, e só o peixe falador custara a verdadeira fortuna. Esperemos que os outros peixes não façam mal aos 2 que joguei agora no lago. Disse consigo a rainha. Depois, aproximou-se de novo da margem e, olhando para as águas imóveis e transparentes, viu os 2 pobres peixes de ouro a um canto, olhando um para o outro com ar assombrado. "Que irá dizer o meu marido?" pensava a rainha, voltando sobre os seus passos. "Quando souber disto, irá certamente ficar furioso." Mas justamente naquele momento viu surgir Guloso diante dos seus olhos, e um grito agudíssimo escapou-lhe da boca. "Que vejo? Como foi que o teu pescoço se alongou dessa maneira? Ai de nós!
Também os 2 peixes de ouro ficaram compridos como serpentes. Que me importam os peixes? Gritou o rei, o meu pescoço cresceu tanto assim. E continua a crescer, balbuciou a rainha Lessi, soluçando. Chama depressa o médico da corte. Bradou o monarca, levantando os braços para segurar a cabeça e mantê-la firme, porque começara a balouçar de um lado para o outro, como um girassol. Atraídos por aqueles gritos, não tardaram a acudir todos os cortesãos, os servos e os pajens. Mas quando se acharam na presença do soberano, não puderam conter formidável risada. Como teriam podido resistir, diante de espetáculo tão ridículo? Chegado o médico, examinou atentamente o rei, apalpou-lhe todos os membros, mas não soube diagnosticar. O caso era realmente extraordinário. De repente, no meio daquela confusa barafunda, avançou uma velha mulher brandindo uma vassoura na mão direita. Ela tinha um aspecto muito peculiar e assustador, com os cabelos desgrenhados e alguns dentes verdes que lhe surgiam para fora dos beiços, como as presas de um hipopótamo. Todos os olhares se fixaram nela, que calçava uns velhos chinelos, e adentrou o pátio do Palácio Real dançando e gritando como uma possessa. É a dona Heloísa, tia do cozinheiro Vladimir. Gritaram alguns empregados. Que quererá? Finalmente um mordomo aproximou-se dela, e perguntou-lhe: Como posso ajudá-la, dona Heloísa? Ela então parou de dançar e, indicando o rei guloso com o dedo indicador da mão descarnada e adunca, respondeu: Cheguei tarde demais. O rei já comeu a farinha mágica. A multidão calou-se de chofre. O soberano aproximou-se dela e perguntou-lhe, com voz trêmula de cólera: Que dizes? Explica-te. Heloísa então pousou um olhar zombeteiro no soberano e depois começou a cantar. Eu dei ao cozinheiro um saco de farinha. Ele a levou para fazer pastéis. O presente destinava-se à rainha. Mas o rei quis comer logo os pastéis. Continua, continua, gritaram todos. A farinha mágica que eu lhe dei tem estranhos poderes concentrados. Olhem só como está ficando o rei. E também os peixinhos dourados. Guloso II não podia mais, porém soube dominar a sua ira e disse, voltando-se para Heloísa: Tudo isso é verdade. Eu comi os pastéis preparados com a tua farinha e atirei algumas migalhas aos meus peixes de ouro, que ficaram compridos como serpentes. Entretanto, o meu pescoço continua a crescer. Como se pode remediar tudo isso? Heloísa estendeu de novo uma das mãos aduncas para o soberano e respondeu cantarolando: O pescoço crescerá, crescerá sempre. Até por cima das árvores poderes olhar. E os dedos das tuas mãos crescerão. Até que prazá a Deus fazê-los parar. E os dos pés também aumentarão. Até com os braços se poderem comparar. Que dizes? Bradou o monarca, horrorizado. Por única resposta, a mulher indicou ao rei os dedos dos seus pés, que já tinham arrombado os sapatos e cresciam a olhos vistos. Depois recomeçou a cantar. Quem da farinha mágica comer, por força terá de se dar mal. Homem, criança, mulher ou animal. Seus efeitos terá de sofrer. Em seguida acenou para o palácio, exclamando: Olhem para ali. Todos os olhares se dirigiram para a cozinha real, da qual vinha saindo um estranho escaravelho, cujas pernas eram compridas como as de um cavalo, enquanto o resto do corpo ficara normal. Comeu um pouco da farinha mágica. Acrescentou Heloísa, parando de cantar, vejam que efeito extraordinário. Ao verem aquilo, mulheres e crianças começaram a soltar gritos altíssimos, assustando o pobre escaravelho, que procurou esconder-se em um canto. Agora vou levar o resto da farinha, prosseguiu a tia de Vladimir, dirigindo-se para a cozinha.
Mas o rei guloso segundo perdeu a paciência e intimou-a com voz terrível. Não te movas daí, maldita feiticeira. Naquele momento a rainha Alessia apareceu no pátio, juntamente com a filha Flávia e com o violinista mágico. Se a tua farinha provocou todos estes males, terás de remediá-los imediatamente, do contrário te mandarei lançar as feras. Acrescentou o rei, fitando Heloísa do cimo do seu desconforme pescoço. Ela deu uma gargalhada, pulou de lado, e depois respondeu: Eu nada sei, não posso fazer coisa alguma. Como? Quererás recusar-te a remediar o mal que causaste? Bradou o soberano, furibundo. Ai, 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 riu-se Heloísa, recomeçando a dançar. Eu não posso fazer coisa alguma. Afoguem-na no lago, disse a rainha. Vamos queimá-la viva, sugeriu o médico da corte. Que seja enforcada, berraram os criados. Joguemo-la dentro de água fervente, gritaram os pajens. Silêncio, ordenou o rei, erguendo a voz, vão chamar imediatamente o meu cozinheiro. Alguém correu a chamar Vladimir, pondo-o a par de tudo o que acontecera. O pobre homem lançou-se de joelhos diante da tia, exortando-a a socorrer o soberano, mas a velhaca recuou alguns passos e botou a língua de fora, em sinal de zombaria. Meu pobre pai, gritou naquele momento a princesa, o seu pescoço continua a crescer. O soberano atingira o paroxismo do desespero, e, chamando alguns guardas que assistiam à cena, ordenou-lhes: Agarrem essa maluca. Em seguida, voltou-se para Heloísa, acrescentado: Se não me deres imediatamente um remédio, far-te-ei arrastar pelos cabelos ao longo das ruas da cidade e serás açoitada até morreres. Heloísa respondeu ainda dessa vez com uma gargalhada rouca e zombeteira. Levem-na para a prisão. Ordenou então o desesperado soberano. Naquele momento, o violinista mágico aproximou-se do rei e disse-lhe: Em vez de a mandar matar, majestade, peço-vos que a entregue a mim. Guloso II consentiu. Todos ficaram em silêncio. Os guardas soltaram Heloísa, que começou a gargalhar como uma louca. Queres socorrer o nosso soberano? Perguntou-lhe o violinista, concedo-te 1 minuto de tempo para me responderes. Respondo-te apenas que o pescoço do rei continuará a crescer ainda. Urrou, agitando a sua vassoura no ar. Pois bem, então, dança! Exclamou o violinista. E apoiando o violino ao ombro, começou a tocar. Desde as primeiras notas, as pernas esqueléticas da velha Heloísa começaram a agitar-se convulsivamente, iniciando uma dança que, pouco a pouco, se foi tornando vertiginosa. Ao fim de 1/4 de hora, o violinista parou de tocar e ela deixou-se cair ao chão, extenuada. Queres socorrer o rei, feiticeira? Perguntou de novo o tocador. Digo-te apenas que o pescoço do rei continuará a crescer. Sibilou a desalmada, respirando com dificuldade. Então o violinista recomeçou a tocar, primeiro devagar, depois com maior celeridade, obrigando Heloísa a dançar como uma fúria, com tal ímpeto que até os sapatos lhe saíram dos pés. Dança, dança, maldita! E a velha continuou a rodopiar como uma folha em um redemoinho de vento, até que o violinista lhe concedeu novo momento de trégua. Piedade! Gemeu então Heloísa, deixando-se cair ao chão, sinto-me morrer. Dize-me de que maneira se pode restituir ao rei o seu aspecto normal. Gritou o jovem, com voz ameaçadora, fala depressa, antes que te faça recomeçar a dançar. Então a megera pôs-se de pé com grande dificuldade e, fitando o rei guloso com os seus olhinhos semelhantes aos de uma víbora, recomeçou a cantilena. No vale de Raua cresce uma flor. Vermelha nas pontas e no centro azul. Ao luar deve ser pulverizada.
e comida juntamente com um olho de urubu. Guloso soltou profundo suspiro de alívio. Jura-me que esse é o verdadeiro remédio? Perguntou ele a Heloísa. Juro-o. Pois bem, ficarás na cadeia até comprovarmos a eficácia do teu remédio. Os guardas a arrastaram para uma cela das prisões reais e um mensageiro foi enviado imediatamente em busca da preciosa flor. Terei de esperar pelo menos 3 dias. Suspirou o soberano. O vale de Raua fica muito longe, e no entanto meu pescoço continuará a crescer. De fato, ele não podia mais tocar na cabeça com as mãos e seus dedos cresciam desmesuradamente. A rainha Lessie pensou em oferecer uma xícara de chá ao seu augusto consorte, mas para poder chegar LH aos lábios foi obrigada a entrar no palácio e a dar LH de uma das janelas do primeiro andar. Por que não procuras uma maneira de torcer o pescoço? Disse-lhe ela, com voz soluçante, tenta torcê-lo um pouco. Guloso hesitou um momento e depois se esforçou tanto que conseguiu enrolar o pescoço, dando-lhe assim o feitio de um saca-rolhas. Bravo! Exclamaram os cortesãos. Daquela maneira ele podia ao menos estender-se na cama e passear pelo palácio sem bater com a cabeça nas bandeiras das portas. A pouca farinha que restava foi destruída, juntamente com os pastéis que o cozinheiro preparara para o jantar. 3 dias depois, à tarde, o mensageiro estava de volta, trazendo um ramo de flores vermelhas e azuis que colhera no vale de Raua. O soberano apressou-se a engolir o pó obtido esfarelando uma daquelas flores ao luar, juntamente com um olho de urubu, e em seguida se deitou. Na manhã seguinte teve o prazer de verificar que o pescoço e os dedos dos pés e das mãos tinham retomado o comprimento natural. Então ordenou que Heloísa fosse posta em liberdade. Mas quando ela soube que toda a sua farinha fora destruída, desandou a berrar como uma fúria, e se recusou a afastar-se do palácio real. A multidão de cortesãos, de domésticos e de pajens, a tudo assistia com grande curiosidade, para saber como acabaria a treta. Mas de repente, todos emudeceram e começaram a recuar assustados. De um canto do pátio surgia o gigantesco escaravelho, cujas pernas em poucos dias tinham crescido de maneira assustadora. Chama um soldado e ordena-lhe que mate aquele pobre animal, exclamou a rainha Lessie, voltando-se para um pajem. Mas, como nenhum soldado ousasse aproximar-se do monstro, o violinista começou a tocar uma melodia tenebrosa que teve o efeito de assustar o escaravelho, que partiu em debandada. No caminho atropelou Heloísa, que não teve outra alternativa além de sair correndo para escapar do aperto, antes de ser esmagada de vez pelo animal. O escaravelho ficou por muitos anos solto pelas terras do rei guloso terrorizando todo mundo, sobretudo a malvada Heloísa. Mas no caso dela foi até bom, pois isto garantiu que ela nunca mais aprontasse para cima do rei e de sua família. O escaravelho gigante ainda viveu por um bom tempo, e quando morreu, alguns cientistas providenciaram para fazê-lo embalsamar e expor no museu da capital, onde ainda hoje é conservado como uma surpreendente raridade.